E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, é claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Eu sempre gosto de fazer um resumo do que foi o episódio. E sempre conto como foi bacana e que vale a pena ouvir. E nesse episódio não é diferente. Vanessa contou sobre os seus 20 anos de Unilever, falou sobre a sua experiência de morar e trabalhar fora do Brasil e contextualizou gestão e liderança. Mas esse episódio é diferente. Vanessa nos provocou a pensar em um mundo melhor, em uma sociedade mais igualitária e com mais oportunidades. E mais do que isso, contou qual é o caminho para efetivamente mudarmos o mundo. Você quer deixar um legado? Então ouça esse episódio. Vanessa é formada em Direito pela FMU, tem um MBA pela conceituada Faculdade Dom Cabral e diversos cursos realizados em faculdades como PUC e FGV. Está há quase 20 anos na Unilever, onde é vice-presidente jurídica do Brasil. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Vanessa, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. Fiquei muito feliz quando você topou participar. Você tem uma carreira super bacana, super interessante e eu tenho certeza que você vai trazer todos os bastidores, as curiosidades e as pessoas vão aprender muito com esse episódio. Então, muito obrigado. Obrigada a você, Sapiro, pelo convite. É uma honra estar aqui com você e poder humildemente compartilhar aí um pouco da minha trajetória. Então, uma saudação aí para o pessoal que vai ouvir. Espero que gostem. Muito bem. Vamos então começar com a nossa pergunta clássica, né? E para você vai ficar ainda melhor. Porque você tem uma carreira muito sólida, né? Você começou lá atrás no escritório e você já está há quase 20 anos na Unilever. Essa sua carreira, Vanessa, ela foi planejada? E caso contrário, quais eram os seus outros objetivos? É uma pergunta muito bacana, né? É difícil falar em planejamento de carreira quando você tem 20 e poucos anos, né? Então, fiz direito, eu acho que o clássico é você começar num escritório de advocacia. E foi uma experiência muito rica e eu realmente gostava muito de trabalhar em escritório, me via fazendo a minha carreira por lá mesmo. E quando eu estava no último ano da faculdade, surgiu uma oportunidade de eu participar do programa da Unilever. E eu sou uma pessoa muito curiosa. E aí eu falei, poxa, né, vou me formar, só vi um lado do balcão, fiquei intrigada. E aí participei do processo, foi um processo longo, várias fases. E eu nem esperava realmente passar, enfim, passei e aí veio a decisão, né? Mudo no último ano da faculdade, normalmente os estudantes estão ali já escolhendo ou ficando, né, nos escritórios, sendo efetivados. Mas a minha curiosidade me levou para a Unilever. Eu falei, nossa, quero conhecer essa empresa, eu conheço tanto as marcas, nem sabia que era uma empresa, né, que vendia todas essas marcas e fui para lá e me apaixonei pelo mundo jurídico corporativo. E desde então, por eu ser curiosa, eu sempre gostei muito de aprender e eu tenho essa sensação e a certeza de que a Unilever é uma escola, né? Então, apesar de eu estar lá há quase 20 anos, eu sempre sinto que eu estou aprendendo, que eu estou me desenvolvendo, que eu estou me desafiando intelectualmente. Então, não foi planejado assim, nossa, eu tenho um sonho de ser um dia chefe do jurídico de uma empresa. Não, quando eu era estudante, eu acho que o clássico seria ir para um escritório. Mas as coisas foram acontecendo e aí a partir de então, né, estando lá e vendo que realmente eu gosto do mundo corporativo, aí sim eu comecei a me preparar para as posições de liderança que poderiam surgir por ali, né? Mas não, respondendo a tua pergunta, sendo bem sincera, não foi tão planejado assim, não. Mas eu gostei da tua resposta, sabe? Porque, primeiro ponto, muito difícil você decidir o que você quer fazer com 17 e 18 anos, quanto mais planejar a carreira. Então, assim, a gente tá no 49º episódio, acho que 2 ou 3 pessoas falaram que planejaram, e olha lá, né? Então, uma delas, inclusive, é o título do episódio, de tão chamativo que é. E você também traz uma coisa que é muito interessante, as pessoas falam, poxa, se eu ficar pouco tempo é ruim na empresa ou no escritório, se eu ficar muito tempo é ruim também, né? Como é que isso é visto? É ótimo, se você ainda estiver aprendendo, tá ótimo, né? Se a curva de aprendizado cair, talvez não seja o lugar para continuar, né? Mas como para você é uma escola e você continua aprendendo mesmo
depois de 20 anos, né? Tá aí a resposta para essas perguntas. Bom, 2 décadas já de Unilever, né? Naquela decisão de vou para o mundo corporativo no último ano, olha aí, deu certo, né? E hoje você está redeando o departamento jurídico do Brasil. Mas a gente está falando, primeiro, da Unilever, como você falou, várias marcas e produtos, muita coisa acontecendo. Você atua num país que é continental, né? Então imagino que nas regiões as pessoas trabalham e ajam de maneiras diferentes. E você teve uma experiência na filial da França também. Então, daqui sai a seguinte pergunta: você nota uma diferença no perfil de profissionais por região aqui no Brasil ou entre países, pensando França e Brasil, ou mesmo os outros players da Unilever? Eu acho que tem 2 aspectos a tua pergunta. Se você me falar assim, o Brasil realmente é continental, né? E o perfil dos profissionais são diferentes? São diferentes dentro do Brasil. A gente tem peculiaridades, a gente tem uma cultura muito forte, muito regionalizada no Brasil. Eu acho que esse é um aspecto. Um outro aspecto que eu olho também é o perfil dos nossos consumidores, né? Então, a Unilever é uma empresa de bens de consumo, né? A gente tem orgulho de falar que está presente em 100% dos lares brasileiros. Mas algumas coisas são muito coincidentes, né? Todos nós tomamos banho, né? Usamos sabonetes, todos nós lavamos roupa. Assim espera, né? Usamos desodorantes, de preferência os da Unilever. Então, acho que tem uma coincidência cultural dentro do país, né? É claro, alguns sabores, alguns aromas são mais característicos de uma região ou de outra, e a gente tenta respeitar isso sempre que possível, né? Até para proporcionar esses produtos que os nossos consumidores gostam e apreciam. Mas somos todos humanos no final do dia, né? Então, eu acho que tem diferenças, mas a gente consegue, através dos nossos produtos, endereçar essas necessidades. Agora, quando eu penso dentro da corporação, né? Como a gente precisa ter dentro da corporação um reflexo da sociedade, a gente também tenta ser bastante plural, porque senão a gente não consegue atender todos os consumidores. E eu vejo que a Unilever tem uma cultura corporativa muito forte, né? A gente tem uma estratégia global, né, que é a nossa bússola. Isso se chama bússola mesmo, é o nosso compass. Então, e essa é igual no mundo inteiro, porque é isso que traz essa unidade de quem somos ao redor do mundo. E essa foi uma gratíssima surpresa que eu tive quando eu fui à França, porque é um país diferente, também um país com uma cultura muito forte, assim como o Brasil, mas a cultura organizacional da empresa eu vi a mesma. E isso foi muito bacana, porque são pessoas que estão ali realmente movidas por um propósito, de tornar o mundo um pouco melhor, né, através dos nossos produtos. E isso eu pude ver lá muito claramente. Então, foi uma experiência bastante rica desse ponto de vista também. Você sabe uma coisa que me chama a atenção? Você falou de propósito, né? E a gente teve a oportunidade de entrevistar o teu concorrente, o Gustavo Bassos, que muito te elogiou. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Como vocês defendem e vestem a camisa da empresa. Impressionante. Isso é muito legal, né? Então, você brincou dos produtos, aí você falou dos produtos da Unilever. De onde que vem isso? É do mercado? Olha, eu acho que a gente passa bastante tempo no trabalho, né? É uma parte importante das nossas vidas. E eu gosto muito do que eu faço. E seria muito difícil fazer o que eu faço se eu não acreditasse nessa cultura, nesse propósito da companhia. E você perguntou também, nossa, você está há tanto tempo, né? Claro, tem a questão do desenvolvimento, mas um outro pilar que me faz ficar tanto tempo na mesma organização é que eu estou num lugar onde os meus valores pessoais são coincidentes com os valores da empresa. Eu acho que esse também é um ponto bem importante, né? Quando a gente é profissional e profissional do direito. Então, estar num lugar que eu posso viver o meu propósito e que os meus valores pessoais são coincidentes, eu acho que também é um outro fator bastante interessante. Eu não sei se é do mercado, mas eu acho que a gente vive tanto isso no dia a dia e realmente, quando o seu propósito se conecta com o que você faz, eu acho que ali tem o brilho das estrelas, né? E aí você consegue realmente se desenvolver e entregar valor, né? Não só para a empresa, mas também para a sociedade. Não, você tem toda a razão. E isso é um ponto que eu bato muito com os profissionais, com os candidatos que eu converso, porque às vezes as pessoas, não, eu quero trabalhar naquela empresa, mas por que você quer? Não, é legal, tá? Mas você conhece os princípios do DNA? É igual o teu? Porque senão, não vai fazer sentido. Você tem que ter a panela e a tampa. Não adianta querer colocar a tampa de outra panela. Não vai funcionar, né? Então, acho que por isso que deu tão certo com você, com o Gustavo e com outros profissionais. Muito bacana. Bom, 20 anos de casa, né? Você começou lá em 2003 como advogada de marcas e patentes, foi crescendo. Hoje é a vice-presidente jurídica da Unilever no Brasil. O que mudou nesses 20 anos na Vanessa, no departamento jurídico da Unilever e na Unilever? Uau, muita coisa, né? A Unilever se transforma muito rapidamente e até para endereçar as demandas dos consumidores. Então, respondendo de trás para frente, a empresa mudou muito. Acho que hoje é uma empresa muito mais centrada no consumidor, pensando na inovação, no digital, em impactar positivamente a sociedade.
de uma forma bastante vocal, né? Então, acho que a gente tem diversos exemplos que poderia compartilhar, sejam em momentos de pandemia, com doações, com toda a nossa estratégia de equidade, diversidade e inclusão. A gente lançou um lindo filme que eu convido a todos a verem pelo Dia da Mulher, agora no último dia 8 de março, exatamente falando disso. Então, é uma empresa que sempre está na vanguarda, né? Eu tenho muito orgulho de trabalhar lá. Eu vejo que ela é vocal, e não apenas vocal, mas ela realmente se preocupa não apenas em entregar produtos de qualidade que possam facilitar a vida das pessoas, mas também tornar o planeta um lugar um pouco melhor, né? Afinal de contas, a gente tem só esse, né? Então a gente tem que cuidar bem dele. É verdade. Então, eu acho que a Unilever mudou muito e se tornou cada vez mais vanguardista ao longo desses últimos anos, né? Falando da Vanessa, poxa, eu entrei uma menina praticamente, né? Ainda estava na faculdade, hoje sou mãe, então muita coisa mudou, né? Amadureci, passei por muitas dificuldades pessoais, né? Perdi meus pais, mas cresci também, né? Então, aprendi muito ao longo desse caminho. Então, eu sou uma aluna constante, né? Acho que a gente sempre está se aperfeiçoando, sempre está aprendendo. E pela minha curiosidade, como eu falei inicialmente, eu sempre estou buscando melhorar como pessoa, como ser humano, como profissional. Então, eu mudei muito também. Eu acho que eu tinha muitos sonhos, né, quando eu entrei, e hoje eu vejo que eu posso inspirar outras pessoas a terem esses sonhos e posso ajudar outras pessoas a viabilizarem os seus sonhos, né? Então, hoje eu tenho um papel de bastante responsabilidade nesse sentido, né? Então, de liderar esse time que está comigo, liderar nessa jornada, né? Então, acho que mudou bastante o meu, né, eu pessoalmente e o meu papel, sem dúvida, né? Eu sou a primeira mulher a liderar o departamento jurídico da Unilever no Brasil. A Unilever está aqui no Brasil há mais de 90 anos, então acho que é uma super responsabilidade e uma grande alegria também, né? Ter começado na base da organização e ver o tanto que a organização de fato investe nos seus profissionais e dá essa chance, né, para quem realmente dá espaço para quem quer se desenvolver. As ferramentas estão aí, né? Basta cada um ir atrás, né? Então, acho que é uma bela história. É muito bacana. E antes da gente ir para a última parte da pergunta, que é departamento jurídico, 20 anos de casa. Se você olhasse para a Vanessa do primeiro dia da Unilever, você daria alguma dica, algum conselho para ela? Ah, sem dúvida, várias dicas. Então, acho que a primeira é realmente nunca desista dos seus sonhos. Fique atenta, né? Ou atento a todos, né? Não necessariamente para o dia seu. Atenta às oportunidades. Esteja preparada para os desafios, né? Eu acho que talvez lá atrás a organização era um pouco mais hierárquica, né? Então, a gente talvez se autolimitasse por conta de estrutura organizacional ou mesmo de oportunidades. Eu acho que você tem que ir atrás, você tem que se preparar e estar pronto. A oportunidade uma hora aparece, ou dentro da companhia ou fora, né? Acho que cada um é dono da sua carreira. Então, acho que essa seria a grande... Eu teria sofrido um pouco menos, eu acho, se eu tivesse tido essa dica, né? Você é dona da sua carreira, vá atrás, as coisas vão acontecer de um jeito ou de outro, né? Então, acho que isso ajudaria um pouco em momentos de alguma ansiedade, eu diria. Muito bem. E a última parte da pergunta, departamento jurídico, né? Porque, enfim, quem acompanha o mercado jurídico, ele está em constante transformação, né? Ainda é um pouco tradicional, mas vem mudando bastante, principalmente o ambiente corporativo. E antigamente, os departamentos jurídicos, em sua maioria, eram vistos como custo, né? E a coisa foi mudando, e ainda bem, né? Porque o jurídico é efetivamente um parceiro de negócios. Como é que foi essa transformação do jurídico que você entrou para o jurídico atual? Acho que do jurídico que eu entrei, e dos jurídicos em geral, né, de 20 anos atrás, eu acho que a gente era visto como custo porque a gente só normalmente aparecia quando tinha algum problema, né? Então, você mantém um custo ali fixo e os problemas não necessariamente são fixos, né? Então, eu acho que quando você se coloca apenas no papel de solucionador de problemas, tem um valor, mas eu acho que ele não está no seu maior potencial, né? Quando o jurídico se coloca realmente como parceiro de negócios e ajuda a construir a agenda e ajuda a trazer valor para a organização, aí eu acho que você deixa apenas de ser visto como custo e pode ser visto como realmente um parceiro de negócio que está ali para ajudar a companhia a crescer. Então, se você me perguntar qual é o meu papel hoje na organização, é assegurar que o negócio cresça com integridade. No final do dia, a gente está aqui para vender sabão em pó, vender desodorante, vender sabonete, vender maionese. Então, eu acho que também é de como você se coloca, né, junto com o time de negócio, para que eles realmente possam ver esse valor que o advogado pode aportar. Mas é uma construção, né, Sapiro? Não é do dia para a noite. Eu acho que essa construção ela passa por estabelecer e criar uma relação de confiança, de parceria, e também o advogado sair do papel, né, de burocrata, de dono da verdade, de fiscal da lei. Eu acho que a gente está ali para construir, né? Claro, tem um papel de ser o conselheiro, o trusted advisor, né? Acho que não tem uma tradução tão boa, o conselheiro reconhecido ou confiável da organização, mas sem dúvida,
para além disso, você pode ajudar a construir o negócio, né? Então, acho que quando a gente se coloca dessa forma e mostra o valor, e aí acho que ferramentas de gestão são muito importantes para fazer isso, né? Para você demonstrar esse valor e colocar na mesa esse papel, eu acho que ajuda bastante. Você sabe que você tocou num ponto muito importante, já na outra resposta agora também, que é gestão. Pô, você faz gestão já há muitos anos, né? E de forma brilhante, você é muito elogiada pelos seus pares e pelos seus geridos. Como é que você se preparou para essa função? Porque não é fácil, né? E não tem cursos patentes, assim, você olha e fala, vou fazer um curso de liderança e gestão, né? Como é que você se preparou? E na tua visão, Vanessa, que competências que você julga absolutamente necessária para um gestor jurídico? Tá. Concordo com você, não tem nenhum curso. Já me perguntaram isso várias vezes, Sapiro. Qual o curso que você fez de liderança, gestão? Como é que faz? Eu acho que a vida ensina muito. Também tive a sorte, né, e a oportunidade de estar numa companhia que é reconhecida, né, por formar profissionais. Então, a gente teve muito investimento interno em desenvolvimento de liderança, em capacitação, cursos da própria Unilever ou fomentados por ela, que eu acho que realmente ao longo da jornada, em cada momento da minha carreira, em momentos bem importantes, né, de crescimento de coordenação, depois gerência, diretoria, né, a empresa tem essa preocupação em te ajudar, mas sem dúvida nenhuma, 90%, eu acho, tem até um estudo que fala, acho que entre 80% e 90% do que você aprende on the job. Então, não vai ter curso nenhum que vai te falar, aqui, faça isso, não tem receita de bolo, né? Então, eu acho que a experiência e os problemas do dia a dia, né, as dificuldades do dia a dia, os desafios que a gente vivencia na profissão e na carreira, eles ajudam a nos moldar e a nos preparar para essas posições. Mas você tem que querer, né? E eu acho que não é demérito nenhum. Acho que cada um tem uma aptidão, tem uma vocação e nem todo mundo precisa ser gestor jurídico. Acho que tem gente que tem advogados brilhantes, mas que não gostam ou não querem. Eu acho que é absolutamente legítimo. Acho que cada um tem que pensar o que te faz feliz e você almejar isso na carreira, né? Então, acho que primeiro, né? Acho que o primeiro ponto é você se respeitar e se conhecer, porque liderança é autoconhecimento. Então, se você se conhece bem, você sabe quais são as suas fortalezas, você identifica quais são as suas vulnerabilidades, você se coloca bastante empático para o time e você, com isso, começa a construir uma liderança, né? Então, acho que a liderança parte do indivíduo. Eu acredito muito nisso. Eu acho que nesse meu processo de amadurecimento, de crescimento, de envelhecimento, porque isso só acontece também com o tempo, né? É difícil você falar em liderança, talvez algumas mais natas, né? Quando você tem 20 anos e transforma o mundo, mas não foi o meu caso, né? Cheguei 2 décadas depois, né? Nessa posição. Eu acho que a construção ao longo dos anos de autoconhecimento, desse momento voltado para mim mesma, me ajudou a desenvolver as minhas habilidades de liderança. A gestão aí já é um outro pedaço, né, da história, né? Que eu acho que tem muito mais a ver com aptidão e vontade de administrar. E eu sempre gostei muito disso. E lá atrás, meu pai era administrador e sempre falava, você devia fazer administração, você é boa com números e tal. Eu falava, não, mas eu quero fazer direito, né? De vontade de mudar o mundo. Ele falava, mas que desperdício. E aí, no final das contas, eu ali consegui na minha profissão aliar as duas coisas. Então, eu realmente gosto. Eu gosto de números, eu gosto de medir, porque ali você vê progresso, né? Se você mede, você vê o progresso e eu acho que os números mostram uma beleza. Então, eu acho que eu aliei essa minha aptidão e pessoal e isso me ajuda bastante na gestão, né? É difícil fazer gestão sem você mexer com números e minimamente organizar, né, o pensamento e as tarefas para você realmente conseguir construir algo que seja perene, que tenha valor. E quando você está numa organização, especialmente para não ser visto como centro de custo, é importante você usar ferramentas de gestão e demonstrar o valor que efetivamente o jurídico agrega. Até recentemente eu estava conversando com o presidente da empresa e mostrei para ele alguns números, ele até brincou comigo, ele falou, Vanessa, você está ficando muito marqueteira. Eu falei, não, eu só estou mostrando o valor que o departamento efetivamente traz, né, em termos de saving, cost avoidance. E aí eu até mostrei para ele, eu falei, olha, esse aqui não é um departamento que é custo, porque tudo que a gente custa, a gente traz no mínimo em dobro para a companhia. Então, é o melhor investimento que você poderia fazer. E eu acho que isso realmente ajuda, né, a você demonstrar o valor que o time agrega ao negócio. E você sabe que nessa resposta você trouxe pontos muito importantes. A primeira é, liderança e gestão não é a mesma coisa, né? É claro que elas se complementam e elas têm similaridades, mas uma coisa é liderança, outra coisa é gestão, né? E você trouxe um ponto importante. Segundo, se você não quer ser um gestor ou um líder, não seja. Como você falou, é autoconhecimento. Se você mentir para você mesmo,
que será para os outros, né? E os outros percebem. Então, se você não gosta, não tem problema, tem outros vários caminhos possíveis, inclusive no mercado jurídico. Mas isso me leva a uma outra pergunta. Você falou de administração, de números, de mostrar. Tradicionalmente, o profissional de direito, ele chega ali no cargo máximo do departamento jurídico, que é onde você está hoje, né? Uma posição de VP, uma posição mais alta dentro do jurídico. Você acha, Vanessa, que hoje existe espaço para o profissional do direito extrapolar o departamento jurídico e assumir outras áreas? E qual que é o teu futuro na Unilever? A primeira pergunta é bem mais fácil responder. Vamos lá. Sim, sem dúvida nenhuma. Tem muito espaço para... E tem hoje vários profissionais, né, que iniciaram a carreira como gestores, como advogados, e aí migraram para a gestão jurídica, e aí hoje são presidentes de empresa, ou estão em outras áreas correlatas, né, como compliance, eventualmente dados, tecnologia, inovação. Então, eu acho que cada vez mais o mundo está mais apto a esse tipo de mudança, né? Hoje em dia, você sabe muito melhor do que eu que as novas gerações não terão apenas uma carreira, né? Acho que você vai começar em uma, vai migrar para outra, porque o mundo está muito mais fluido e muito mais dinâmico. Então, sim, eu acredito que isso é possível. Basta um querer, né? E se preparar, ir atrás e não ter... eu acho que não ter vaidade, porque quando a gente quer aprender, quer migrar, a gente precisa se libertar das vaidades e partir para a mão na massa e conhecer outras funções, enfim, se essa é a vontade, né? Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, hoje já é uma realidade e eu acho que será cada vez mais. O meu futuro na Unilever é difícil prever, né? É difícil dizer. Eu estou muito feliz na minha posição hoje, quero continuar alguns anos nela, mas, sem dúvida alguma, em algum momento eu vou me movimentar. É assim que a companhia funciona. Não sei, talvez eu tenha um cargo que hoje nem sequer existe, né? Uma função que hoje sequer existe. E eu sou muito aberta a isso. E isso também acho que é um outro ponto interessante para colocar aqui para você, né? E para o pessoal que está ouvindo. Não se prenda muito por cargos, funções, nomenclaturas. Eu acho que isso vai ficar no passado, se é que já não está. Acho que é importante saber o que você gosta e o que te move. Talvez, como eu falei, talvez a minha próxima função sequer exista hoje, mas em algum momento ela vai existir, vai precisar de alguém para fazer alguma coisa e eu vou estar lá pronta para isso. Então, acho que isso também ajuda muito e tira um pouco da pressão, né? Qual é o próximo passo? Eu tenho que ser VP global ou não? Não sei. Eu acho que as coisas vão acontecendo e ter muito claro qual é o plano de desenvolvimento, né? O que eu quero fazer e o que a organização precisa também que alguém faça e tá pronta para esse desafio. E eu acho ótima essa sua resposta, porque não precisa ter uma resposta. Não, eu quero ser presidente, eu quero chegar aqui ali. Não, talvez não exista a sua posição, né? Mas volta no conselho que você falou lá atrás. Esteja preparado e aberto para as oportunidades, né? Porque elas estão aí, né? E você vem falando da parte de gestão, administração, e me chamou muito a atenção a tua formação, principalmente o MBA, né? Quando eu olho para a educação do profissional de direito, é incomum fazer um MBA, né? Você faz mestrado, doutorado, pós-graduação, às vezes o LLM, né? Nos países da Common Law, mas não é todo profissional que faz um MBA. E quando normalmente é do ambiente corporativo. É difícil você encontrar um profissional dentro do escritório de advocacia. E eu acho que dá uma diferença enorme, né? Porque você vê outras inúmeras matérias e que vão contribuir para a solução dentro da tua empresa ou no escritório perante os seus clientes. Por que você optou por fazer o MBA e que ganho que você teve para a tua vida pessoal e profissional? Eu escolhi fazer o MBA porque, como eu falei, eu tinha já, naquele momento, bastante claro o que eu queria, né? Eu queria realmente galgar posições dentro da gestão jurídica do departamento. Então, eu sabia que para eu estar mais preparada, eu precisaria conhecer outras coisas, né? Não apenas o direito. O direito é o básico, é o fundamental. Não que eu não tenha que conhecer o direito, ou não que um líder jurídico, não, agora eu vou fazer só gestão, não sou mais advogado. Não se engane. Você está lá para dar solução jurídica. Então, você tem que ter uma base jurídica muito sólida e se manter atualizado, porque o direito muda o tempo todo e se atualiza. Mas só o direito para uma função de gestão jurídica não é o suficiente. Então, você realmente precisa ser um excelente gestor. E eu sempre gostei e sabia que eu precisava me capacitar mais. E aí, nessa ocasião, surgiu a vontade de fazer o MBA. Eu tinha outros colegas que já tinham feito esse MBA, especificamente no caso da Fundação Dom Cabral. E ele é um dos melhores MBAs da América Latina, né? Então, foi quase que no-brainer, né? Se é para fazer, e é para fazer aqui no Brasil, e está trabalhando, e não tinha possibilidade de fazer de outra forma, foi a escolha do MBA da Fundação Dom Cabral. E ele me ajudou, assim, tremendamente. Eu
eu falo, acho que foi um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida, né? Porque realmente eu aprendi finanças de uma forma adequada, gestão, liderança, marketing, governança, enfim. Ele é bastante completo e, sem dúvida alguma, me preparou ainda mais para a posição que eu ocupo hoje, né? Se você quer falar a linguagem do negócio e primeiro, precisa entender, né, qual é a linguagem do negócio. Segundo, falar a linguagem do negócio e contribuir de forma como um executivo, acho que para mim, assim, foi fundamental para completar a minha formação. Porque, afinal, na escola de Direito, a gente aprende a litigar, basicamente. Exatamente. Pelo menos quando eu fiz lá atrás, há 20 anos atrás. Continua assim, viu? Você sai da faculdade aprendendo a litigar, fazer petição e litigar. Mas quando você é um gestor jurídico, você precisa gerir um departamento, gerir pessoas, gerir orçamento, trazer inovação para o seu departamento, eventualmente até para a organização. E o MBA me ajudou muito. Me trouxe o ferramental técnico que eu não tinha e que me ajudou muito. E, Vanessa, você traz um ponto que é muito importante, né? Você trouxe até o link com a faculdade de Direito e continua igualzinho. A faculdade que você fez há 20 anos, que eu fiz há 15 anos, ela é igual, ela foca no processo, né? Processo, contencioso, litigação. Mas numa entrevista recente com o criminalista Pier Paolo Bottini, que é professor, ele criticou a faculdade, tem os pontos de crítica, mas ele falou, olha, o aluno ele também tem que buscar as ferramentas. Então, o que você comentou, se a faculdade de Direito não fornece, tá bom. Então vá atrás de outros cursos e faculdades que forneçam, que foi o teu caso, né? Então é um ponto muito importante. A gente falou dos 20 anos de Unilever, mas uma partezinha dela foi em Paris, né? Na França. Você comentou um pouquinho do perfil do profissional, mas como é que foi essa sua experiência em morar em Paris? O que mudou na tua rotina? Que projetos que você participou que eventualmente você pode dividir aqui com a gente? Nossa, foi uma experiência super rica, né? Primeiro que foi uma quebra de paradigma de que o advogado, ele é um advogado, né, no Brasil, advogado é a profissão mais local que existe, você não tem mobilidade. E quando você trabalha numa multinacional, você vê que é absolutamente possível você trabalhar em outras localidades. É claro, requer, de novo, né, algum nível de esforço, de conhecer minimamente a lei local. No caso da França, isso foi relativamente mais fácil, porque toda a nossa sistemática jurídica, né, todo o Código Civil, ele é muito baseado no Código Napoleônico, então a forma de pensar, ela é bem parecida. E eu fui trabalhar numa área que ela é eu acho que é uma das áreas mais internacionais do direito corporativo, né? Que é a parte de legal marketing, que é toda a parte de propriedade intelectual, os contratos, as avaliações das campanhas publicitárias, os claims de produtos, né? E a legislação consumerista, né? Por conta de acordos aí internacionais e mesmo da lógica, né? Do comércio internacional, ela é muito parecida, né? Então, foi um grande aprendizado, sem dúvida nenhuma, e foi uma experiência extremamente rica, né? Tanto do ponto de vista pessoal, de estar num lugar novo, sozinha, precisando, enfim, tocar a vida absolutamente sem ninguém, sem amigos, sem nada, né? Enfim, e passar por esse período, como do ponto de vista profissional, né? De estar exposta a uma outra realidade, a uma companhia diferente, pessoas diferentes, apesar de ter uma cultura organizacional muito forte, como eu falei inicialmente, que é muito parecida, é uma dinâmica diferente, né? Então, pude crescer bastante, pude aprender bastante, estava mais próxima do centro da organização, né? Porque a Unilever é uma empresa com sede em Londres, então também tive a oportunidade de ficar um tempinho em Londres, conhecer as pessoas, aumentar o meu networking, e foi extremamente rico, foi uma experiência muito feliz, fiz grandes amigos. Ah, que bacana. E você fala de legal marketing, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é uma área gostosa de trabalhar, né? Porque você está mais próximo do negócio mesmo, né? As coisas que impactam no consumidor, no dia a dia ali, é o rótulo, é a publicidade, é a propaganda. Então, eu imagino que seja uma área mais leve de você trabalhar, né? Eu não sei se leve, porque ela é uma área muito intensa, né? Você precisa tomar decisões muito rápidas, né? E importantes, né? E uma decisão ruim pode tirar um produto do mercado, né? Um aconselhamento jurídico ruim tem um impacto muito grande para a organização. Então, eu diria que é uma área muito rica, né? Que eu vejo aqui no Brasil como uma área que pode expandir, porque a gente tem muitas empresas de bens, de produtos e serviços, né? E você tem essa comunicação com o consumidor. E não apenas o olhar do consumidor, mas o olhar do consumidor regulatório, propriedade intelectual,
pessoal, direito autoral. Então, eu acho que é uma área bem rica do direito que pode ser melhor explorada. Não, muito bacana, é importante trazer esse ponto. Falei do leve, é que nada no direito é leve, Não sei né? se é tão leve assim, é divertido, sem dúvida. Você Talvez essa fosse a você palavra. convive mais com o pessoal de marketing, que é extremamente criativo, que tem ideias que você fala, mas da onde veio isso, né? Mas é uma das coisas que desafiam bastante o profissional e me desafiaram bastante, né? A pensar de uma outra forma, de pensar em soluções, obviamente, dentro da lei, juridicamente viáveis, mas faz você ter um raciocínio rápido, diferente e te tira o tempo todo da zona de conforto, né? Então, se você quer sair da zona de conforto, vai para uma área que os marqueteiros te desafiam o tempo inteiro. Mas é muito bacana, é muito bacana. E é muito bacana Muito ver bom. depois o produto no mercado, né? Porque você Falei, participei, né? olha, tem um dedo meu aí nesse shampoo, nessa história toda, né? É muito bacana. Vanessa, a gente abriu a conversa falando que você tem uma carreira muito sólida e ela é bem desenhada, né? Se você pudesse voltar alguns anos atrás, você mudaria alguma coisa nela? E aí, olhando pra frente, onde que você quer chegar? Você tem algum sonho? Olha, eu não gosto muito de olhar para trás e falar o que eu mudaria, porque eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, eu também não gosto de perder tempo com aquilo que não dá para mudar. Então, o que não dá para mudar, se aceita e vai para frente. E eu acho que é muito mais eficiente do ponto de vista, inclusive, de gerenciar suas emoções. Então, eu não sei. Eu acho que tudo que eu passei fez parte da minha história. Ajudou a construir a pessoa e a profissional que eu sou hoje. Então, não sei se eu mudaria. Eu tô feliz comigo, então não sei se eu mudaria. Talvez eu sofreria um pouco menos, tendo a maturidade e tendo passado por tudo que eu passei. Então, acho que a única coisa que eu olharia para trás é falar, talvez em alguns momentos não precisaria ter sofrido tanto, né? Então, porque eu sou uma pessoa muito agitada, muito ansiosa, muito curiosa, então em alguns momentos eu falaria, calma, né? Respira, que as coisas vão dar certo. Olhando para frente, eu penso muito mais hoje no legado que eu quero deixar, né? Como é que eu quero ser lembrada? Como eu falei anteriormente, eu não penso, qual vai ser o cargo ou qual vai ser a função, não sei. Mas em algum momento, né, eu vou ficar mais velha, eu vou me aposentar e vou passar, né, por essa organização ou por outras, enfim, vou passar, a história vai passar. E como é que eu quero ser lembrada, né? Então eu começo hoje a pensar muito mais nisso, qual é o legado que eu quero deixar. E respondendo a essa pergunta, então, qual é o legado que eu gostaria de deixar? Eu acho que um legado de equidade, diversidade, inclusão, de sustentabilidade dos negócios, realmente demonstrar que os negócios eles podem ser e devem ser íntegros, éticos e que o advogado está ali para ajudar a viabilizar isso, né? E viabilizar com rapidez, com eficiência, num ambiente leve, porque a gente já lida com problemas o dia inteiro. Normalmente, quando alguém vem para um advogado, isso no geral, né? Não só na empresa. Ninguém vem assim, olha, eu tenho um saco aqui de dinheiro, eu tenho um monte de investimento, eu não sei o que fazer, como é que eu faço, né? É diferente, não é como você vai morar numa nova casa, você, né, contrata um arquiteto para construir ali o seu sonho. Normalmente, as pessoas pensam no advogado para problemas, isso na nossa vida no geral. Então, já é uma profissão que lida com uma carga mais negativa o tempo todo. Então, como transformar isso em algo mais leve, né? Porque os problemas estão aí. Agora, como a gente olha para o problema como uma oportunidade de fazer a diferença? E eu acho que é isso que eu quero deixar, que pode ser mais leve e pode ser mais construtivo, né? E pensando exatamente em justiça social. Acho que muito hoje em dia tem se falado em ESG. Eu acho que essa é uma grande pauta para os advogados, né? Como é que a gente pode influenciar o mundo a ser um pouquinho melhor? Então, eu acho que esse é o legado que eu gostaria de deixar. Ser lembrada por ter feito negócios e ajudado a empresa a fazer negócios com ética, com integridade e promovendo a justiça social. Excelente. Você, inclusive, já deixou aqui a deixa para as minhas 2 próximas perguntas, dentro do teu legado. Porque você fala em diversidade, você fala em sustentabilidade. Então, vamos até aqui pela ordem. Quando a gente fala em diversidade, a gente acompanha a transformação da sociedade, mas ainda uma transformação lenta, é uma sociedade desigual e que naturalmente reflete isso no mercado de trabalho, desigualdade. O que a gente pode fazer, Vanessa, para mudar de imediato, né? E a Unilever, ela tem alguma política em relação à diversidade? Sim, eu vou te responder as 2 perguntas. Primeiro, o que a gente pode fazer? Eu acho que quando a gente chega em lugares de poder, digamos assim, eu acho que a gente tem por missão e responsabilidade fazer alguma coisa. E eu me sinto responsável não só pelo time, né, que eu lidero, mas por aproveitar que estou nessa função e como é que eu posso ajudar o mundo a ser um pouco melhor. Então, dentro da companhia, eu sou sponsor de um dos grupos de afinidade, exatamente para trazer, né, para a alta liderança quais são as demandas, quais são as temáticas que estão sendo discutidas para serem pensadas e endereçadas, né? Eu acho que isso já é
é algo, é começar a fazer alguma coisa. Para além disso, em 2019, eu acho que foi, eu já perdi um pouco a noção de tempo por conta da A pandemia. pandemia, né? Mas acho que foi em 2019, a gente trouxe para o Brasil uma iniciativa voltada para o mercado jurídico, que eu vou aproveitar e contar aqui, né, para você e para o pessoal que está ouvindo, de tentativa de mudar a nossa cadeia de valor do mercado jurídico, que é o movimento jurídico, o movimento das lideranças jurídicas pela diversidade e inclusão. Porque se nós que somos líderes jurídicos das grandes organizações não fizermos nada, dificilmente o mundo muda. Então, esse movimento é um convite a essa mudança, né? Então, as empresas, a Unilever junto com mais de 20 empresas assinaram esse manifesto. E o que ele diz? Basicamente, considere a diversidade e a inclusão nas suas contratações, compartilhem essa sua preocupação com os escritórios de advocacia com os quais você já trabalha e promova a diversidade e a inclusão nos seus times. Então, basicamente, 3 pilares, né? Então, a gente assinou esse manifesto, convido as demais empresas que quiserem conhecer, deem um Google e vejam, né? Movimento, Liderança Jurídica, Diversidade e Inclusão. Posso depois compartilhar também com você o link, que tem os documentos que nós firmamos, as empresas participantes e um link para quem quiser participar e quem quiser aderir ao movimento também se juntar ao grupo para ajudar a gente a fazer essa diferença no mundo. Então, eu acho que isso pode ser bastante bacana. É claro, está muito incipiente ainda, é só o começo, mas a gente precisa começar de algum lugar, né? Exatamente. Nada nasce grande, né? Então, a gente começa pequenininho, mas eu tenho bastante ambição que esse grupo possa realmente, minimamente, trazer a discussão, né? Não só da questão de gênero, mas especialmente a racial, LGBTQIA+, porque a gente sabe que a gente está numa profissão que ela é mais tradicional e que a gente pode ajudar a desconstruir esses modelos pré-concebidos, né? Até estava lendo um post rapidinho antes de entrar aqui. Ele era em inglês, né? Então ajuda a você a maquiar a questão do gênero. Ele pergunta, você conversou com um advogado? E aí a pessoa responde em inglês, sim, eu falei com... Você já falou com ele? Por que o advogado tem que ser um homem, né? Não pode ser uma mulher, não pode ser uma pessoa não binária, enfim. Então, acho que é trazer um pouco essa reflexão e a gente tentar mudar a nossa cadeia de suprimento jurídica, digamos assim, né? Que basicamente são os escritórios. Então, como é que juntos a gente pode fazer essa diferença, né? Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto. Se na Unilever a gente tem, eu já meio que engatei aqui com a resposta, né? Sim, a gente tem os nossos grupos de afinidade, a gente há muito tempo, né, investe na liderança feminina e a gente conseguiu, há 2 anos atrás, ter uma equidade, né? Ter mais de 50% de toda a liderança da companhia composta por mulheres, então isso já mostra que, não que a gente tenha feito tudo, mas a gente já conseguiu um importante marco, né? Que a gente tinha se autoimposto, mas são anos de investimento, de desenvolvimento e agora a gente começa a olhar para outras questões também, né? Aqui no Brasil, especialmente a questão racial é muito importante, então a gente tem sim programas, inclusive a gente lançou um fundo Afrolever recentemente, exatamente para promover, para que que o nosso quadro de funcionários ele reflita um pouco melhor como é a nossa sociedade. Excelente, parabéns por todas as atitudes, enfim, tem que começar, é o que você falou. Ninguém muda o mundo da noite pro dia, não existe, isso não é mágica, né? Mas precisa começar, que comece pequenininho e vai ampliando, aumentando, a ponto da gente realmente ter essas mudanças. E as maiores mudanças, elas começam desse jeito, né? De forma individual, depois vai aumentando, vai crescendo. Então, fico contente, eu espero que a gente realmente consiga mudar a nossa sociedade. Depois, se você puder dividir comigo o link, com o maior prazer a gente vai fazer essa divulgação aqui junto com o episódio. Muito legal. Vou ficar muito feliz se isso acontecer e a gente depois pode até conversar, enfim, adesões, se o pessoal que ouviu o podcast tiver interesse, estou super à disposição para contar um pouco mais do movimento e unir esforços aí nessa jornada. E é isso, Vanessa, vamos todos juntos e juntas, né, pelo bem da sociedade. Agora, a segunda parte, a gente falou de sustentabilidade. E uma coisa que começou a martelar e ainda bem é a história do ESG, né, inicialmente nas empresas, as pessoas também começaram a se preocupar muito. Eu acho que a pandemia potencializou, né, essa história do ESG. Queria que você contasse um pouquinho para a turma aqui o que é ESG, né, e como é que ela vai impactar daqui para frente a vida das empresas e as nossas vidas. Falando em termos gerais, né, ESG, Environmental, Social and Governance, a gente está falando de pilares aí ambiental, social e de governança.
Eu acho que o G de governança, ele conversa muito com a nossa profissão, né, com os advogados, especialmente nas empresas. Então, eu acho que é muito mais uma provocação do que uma resposta. Como é que a gente pode ser mais efetivo nesses pilares, como advogados e dentro das organizações? Porque o que a gente tem visto, né, Sapiro, é que a sociedade hoje está cobrando isso de todos nós, né? Então, não basta as empresas, e aí eu falo de todas, né, apenas almejarem o lucro, né? A gente sabe que é o objetivo da empresa almejar o lucro, mas a sociedade está falando, olha, só você ganhar não está fechando essa conta, né? O mundo também precisa ganhar um pouco. Então, hoje a gente está falando muito de ESG, mas acho que esse é um movimento que ele ganha atração nos últimos anos, né? Especialmente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU lançou há alguns anos. E como é que a gente consegue fazer essa contribuição para a sociedade, para o mundo ser um pouco melhor, né? A gente tem um pouco mais de justiça social. Então, eu acho que não vai dar para escapar, né? Acho que todo mundo vai precisar olhar para dentro, né, das suas organizações e ver como pode contribuir. Não tem, de novo, né, não tem receita de bolo, e eu acho que essa é uma pauta que precisa se conectar muito com os valores da organização, porque também senão parece falso. Então, acho que cada organização sabe o tanto que pode contribuir, ser vocal nessas pautas de forma bastante alinhada com o seu objetivo de negócio, né? Então, isso para a gente na Unilever é muito vivo, né? A gente faz mais de 10 anos lançou o Plano de Vida Sustentável, que é o nosso compromisso, né, com a sustentabilidade, reforça, né, o nosso papel na liderança para buscar soluções para desafios ambientais e sociais enfrentados no mundo. E a gente fez uma atualização desse plano mais recentemente com a nossa bússola, né, que é o Unilever Compass, que é a nova estratégia de negócio da companhia. Então, a gente pensa assim, como é que a gente cresce de forma responsável e sustentável. Então, não é só sustentável, é também responsável. E a gente entende que como é que a gente faz isso? A gente não seria possível ter uma companhia exitosa sem um planeta e pessoas saudáveis. Então, a gente precisa ter um negócio saudável para poder ajudar tanto o planeta quanto as demais pessoas. Então, a nossa estratégia, ela está dividida por 3 pilares que eles se complementam. Então, a gente olha o primeiro pilar, que é melhorar a saúde do planeta, um segundo pilar, melhorar a saúde, a confiança e o bem-estar das pessoas, e um terceiro pilar, que é contribuir para um mundo mais justo e socialmente inclusivo. Então, veja, não é uma pauta de ESG para além da pauta de negócio. A nossa pauta de negócio é exatamente essa. Então, fica muito fácil para mim falar de ESG ou trazer exemplos, porque a gente realmente tem na nossa bússola, que é a nossa estratégia de negócio, crescer de forma sustentável e responsável. Então, acho que uma coisa está ligada na outra. E tudo está interligado, né? Um pouco a gente falou de diversidade, do momento que a gente está vendo, do que você brincou, a gente só tem esse planeta, né? Então, assim, a gente realmente precisa cuidar mais do planeta e mais do que isso, das pessoas que nele vivem, desses quase 8 bilhões, se é que já não bateu os 8 bilhões de habitantes. Então, assim, tem que ter uma sociedade mais igualitária, com mais oportunidades, ao mesmo tempo a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente. Não adianta nada, se a gente não respeitar nada, muito bem, as empresas vão lucrar e muito agora, mas e daqui a pouco? O que vai acontecer? Não vai ter mais nada, né? Então, de novo, precisamos começar e vai crescendo e a gente vai ter, se Deus quiser, um mundo melhor daqui para frente. E aí falando de legado, né, para os nossos filhos, netos e por aí vai. Vanessa, você trouxe vários conselhos importantes durante o episódio, inclusive para a Vanessa de 20 anos atrás. Mas se você puder fechar esse bate-papo fantástico com um conselho ou 2, enfim, como você preferir, para o mercado jurídico, enfim, para as pessoas que aqui trabalham, qual seria? Dizem que o conselho, se fosse bom, não se dava, vendia, né? Então, eu não sei se é um conselho, mas é uma reflexão, né? Quem sou eu para deixar um conselho? Mas acho que para os profissionais que estão escutando e gostariam, pelo menos, de uma reflexão, eu deixo esse convite, né? Para que as pessoas, cada um individualmente, realmente se conheça bem, saiba quais são as suas ambições, as suas vontades, trabalhe duro para isso, porque nada acontece por acaso, né? Então, eu sou uma pessoa que acredita muito no trabalho duro, consistente. E escute seu coração, porque não tem, né, Sapiro, não tem mágica, não tem tabela de Excel que diga, né, se eu fizer o curso A, eu vou chegar no lugar B. Não tem. Eu acho que tem muito de ouvir o coração, fazer o bem. E a vida, eu acho que é uma roda da fortuna, né? Você faz o bem acontece e você entra aí num looping positivo. Então, tenha um bom coração, faça o bem para o outro, sem esperar nada em troca e as coisas se encaminham. E é o que eu sempre falo, Vanessa, quem planta o bem, colhe o bem. Pode demorar mais, pode demorar menos,
Mas o mais importante, plante o bem, que você vai colher o bem. É bom para você, para os seus pares, para a sociedade, para todo mundo. É benéfico, é o bem. Então, muito obrigado. Eu já sabia que ia ser super bacana esse bate-papo e se confirmou mesmo. Obrigado de verdade. Acho que aqui tem muita coisa legal, tem insights, tem curiosidades, tem dicas e tem uma provocação que é muito importante. A gente precisa olhar mais para a nossa sociedade. Então, muito obrigado por tudo, obrigado pelo episódio e por ter contribuído e estar contribuindo com a nossa sociedade, com o nosso querido mercado jurídico. Muito obrigada, Sapiro. Foi uma honra, foi uma delícia esse bate-papo. Para encerrar, vou deixar aqui a provocação e o convite para os nossos colegas advogados que estão aqui ouvindo esse podcast. Bora mudar o mundo, gente. A gente pode fazer melhor. Vamos mudar essa sociedade para o bem, fazer mais justiça social. Todo mundo vai sair ganhando. E contem comigo nessa jornada também. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.